Olá, pessoal. Então, agora nós vamos falar sobre marketing como processo gerencial. O que significa isso? É um conjunto de atividades e processos encadeados que fazem com que uma empresa pratique marketing. Então, nós vamos falar de algumas atividades e processos e ferramentas também que são utilizadas na prática do marketing. Então, aqui vocês podem ver que tem três elementos grandes, né? Três grandes dimensões: análise do contexto de marketing, gestão do composto de marketing e gestão estratégica de marketing. Cada um desses elementos, dessas dimensões, contemplam várias atividades e ferramentas que são utilizadas para que a gente pratique o marketing. Eu gosto bastante dessa imagem, desse framework, que ele mostra exatamente o que é marketing. Então, vocês vão ver ali na parte superior que a gente tem ali análise do contexto de marketing, que significa o quê? Eu vou falar um pouquinho já. É a busca de informações, é o analisar o que eu tenho de informação internamente, de dados que eu coleto, de informações que eu venho obtendo, e analisar informações de fora. Então, já vou falar um pouquinho. Esse processo de coleta de informações, ele alimenta o quê? A minha definição de estratégias, a minha gestão estratégica de marketing, que está relacionado à segmentação de mercado, escolha de público-alvo, qual posicionamento eu tenho e outras estratégias. E aí eu venho com a gestão do composto de marketing, desenvolvimento de produto, a que preço, então eu tenho um produto para atender um determinado público, vou precificar ele de alguma forma, eu vou colocar ele para vender em algum lugar e vou comunicar que eu tenho isso para vender. E todo esse processo trabalhando em conjunto, como engrenagem, é o que eu espero que gere valor percebido e satisfação do meu consumidor e que eu consiga obter lucro no final das contas. Então aqui você vê que na lateral tem sistemas de informação de marketing, que é todo um arcabouço de ferramentas e processos que estão envolvidos, né, na dinâmica de coletar dados, analisar dados e utilizar esses dados no processo de tomada de decisão. Então vamos falar um pouquinho sobre análise do contexto de marketing. Eu posso classificar em dois grandes grupos: ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno, né, a gente poderia pensar no diagnóstico da empresa, então é todas as áreas da empresa. Então, o que eu tenho de recursos, de capacidade, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, né? Então, isso ajuda, é um processo de autoconhecimento. Toda empresa deveria ter esse processo de autoanálise periodicamente, que depois a gente vai ver nessa disciplina também sobre análise SWOT, que é um resultado de todo esse processo de análise. Então, quando eu falo em análise interna, é tudo aquilo que compõe, né, que eu vou fazer um diagnóstico de todos os setores da minha empresa. Ambiente externo, fatores econômicos, políticos, legais, tecnológicos, ambientais, socioculturais dos clientes e dos consumidores. O que existe no mundo, no ambiente externo, que afeta ou pode afetar de maneira positiva ou negativamente o meu negócio? Quais são minhas oportunidades de mercado? Quais são minhas ameaças? Né? Aqui eu entro também com a concorrência, consumidor, distribuidores, fornecedores, entre outros prestadores de serviços que podem estar envolvidos, que a gente poderia chamar também de stakeholders, é assim que a gente chama na área de administração. Então aqui vocês percebam que envolve várias ferramentas. Então aqui é onde eu tenho o sistema de informação de marketing, né, onde eu trabalho com o sistema de análise de dados internos, onde eu tenho esse processo de inteligência que é de estar olhando constantemente e ver o que está acontecendo, o processo de coleta de dados primários, que são dados que não tenho ainda e que eu preciso entender alguma coisa. Então, é toda uma dinâmica, né, de informações, de forma de coleta e de maneiras e de métodos de coletar informações para auxiliar no processo de tomada de decisão. Aqui eu coloquei alguma sopa de letrinhas de termos que são utilizados atuais, o Big Data, pesquisa de marketing, Desk Research, Analytics, inteligência, análise de sentimentos, enfim, Data Science. Eu poderia citar outros inúmeros termos que hoje se fala bastante. O marketing hoje, ele tem sido muito trabalhado nessa perspectiva de dados, com base em dados. Não se faz mais marketing se você não tem dados. Está aí o marketing digital que trabalha muito em tempo real com a produção de dados, análise automatizada desses dados e tomada de decisões rotineiras. A gente vai ver isso quando eu falar de inteligência de mercado com vocês, tá? Mas isso aqui é todo o universo. Então, quem gosta disso tem um campo de trabalho fantástico aqui. Mas você tem que entender muito bem de estatística, de alguns processos analíticos, mesmo que você não vá ser um estatístico, mas você tem que entender quais são os tipos de análises que eu posso fazer, por exemplo, para identificar um segmento ou um agrupamento de consumidores ou fazer uma correlação, porque daí você consegue pensar no que você pode fazer para te auxiliar na tomada de decisão. Gestão estratégica de marketing
Então, aqui uma decisão ela é estratégica quando ela tem o resultado no médio e longo prazo e é difícil de ser revertida, ok? Então, por exemplo, quando eu falo, olha, eu vou atender o público de classe média alta que busca qualidade no produto, mas também quer um benefício simbólico, ele quer status. Percebo que quando eu falo isso, eu vou trabalhar toda a minha matéria-prima, todo o design do meu produto, toda a minha comunicação voltada para esse público. Então é algo estratégico. Uma vez que uma marca, um produto, ele se coloca de uma determinada forma, para reverter isso é mais difícil. Né? Não que não consiga, tá? E a Havaianas, como exemplo, que fez todo um trabalho de reposicionamento, mas exige todo um esforço. Por isso que é estratégico eu olhar para o mercado, ver que eu tenho diferentes grupos de consumidores, escolher para qual ou quais públicos eu vou direcionar a minha oferta, certo? E aí, posicionamento, como eu quero ser percebido, né? Qual que é a imagem que eu quero construir, como que eu quero ser percebido de maneira diferencial dos meus concorrentes. E outras estratégias, como, por exemplo, a gente vai trabalhar numa estratégia de penetração de mercado, que é, eu quero vender o máximo possível de produtos para o público que eu já sei que vai comprar esse produto. Né? Não, eu quero diversificar, eu quero ir para outros públicos. Então, tem outras estratégias que a gente vai ver, né, com outras ferramentas. Então, isso que é estratégia de marketing, principalmente para quem que eu vou vender, como que eu quero ser percebido e como que eu ganho mercado, como que eu aumento a minha receita. E a gestão do composto de marketing que vem para um tático operacional, que é os 4Ps, os famosos 4Ps, que apesar de parecer simples, se vocês resgatarem todas as aulas anteriores, vão ver que eu já estou falando disso já, ó, desde a primeira aula. Então, é o produto que pode ser serviço, objeto de troca e tudo que compõe ele, marca, características, benefícios, embalagem, precificação, que não é só o preço, é o preço monetário, é as formas de pagamento, plano de pagamento. Então, como que eu trabalho esse aspecto do preço? Praça, que é o aspecto de distribuição, canais de distribuição, aonde que eu vou vender o meu produto e como que eu vou fazer ele chegar até o consumidor. E a comunicação, que apesar de a gente falar em promoção, promoção não é uma promoção de venda, é comunicação. Então, eu tenho algo legal, eu já sei para quem que eu vou vender, eu sei que esse público vai querer comprar meu produto, porque eu já investiguei, eu estudei ele antes, eu já sei aonde ele vai procurar e onde eu posso vender. Agora eu tenho que falar para ele que eu tenho isso para vender. Entendeu? Então é a comunicação. Então, aquilo que a gente percebe como sendo o elemento que mais aparece para a gente, que é a comunicação, é só a pontinha do iceberg, é aquilo que aparece por último, ok? Então, que é a comunicação. Então, aqui, fazendo um grande resumo disso tudo, o grande objetivo do marketing é promover troca, certo? Então, as bases de qualquer estratégia, não só de marketing, mas de qualquer negócio, é eu conseguir fazer com que quem são meus consumidores ou clientes em potencial queiram comprar de mim, queiram comprar o meu produto, o meu serviço. E eu tenho uma série de elementos envolvidos, atividades, processos, coisas que eu preciso considerar nessa dinâmica, certo? E eu vou obter o resultado disso a partir dessa dinâmica de atividades que eu comentei com vocês e que pode ser resumida nessa imagem que a gente tem uma visão clara e geral do que envolve marketing, ok? Então, nessa disciplina, no decorrer dela, eu vou trabalhar o que? Vocês vão ver que os módulos, vocês viram que os módulos estão o quê? Primeiro, a gente vai olhar a parte da demanda, que é sobre consumidor, quem é o consumidor, jornada de compra, segmentação, né? E depois a gente vai analisar a parte da oferta, que é o produto, marca, posicionamento, concorrência, ou seja, tudo que está relacionado a isso. Por último, a gente vai falar de entrega e comunicação e um pouquinho de inteligência de mercado, que são as ferramentas que são utilizadas. Como eu comentei antes, eu não me aprofundo em inteligência de mercado, porque vocês terão essa disciplina no próximo semestre, ok? Obrigada. Agora, o último vídeo, o próximo, que eu vou falar, afinal, o que é marketing segundo os autores clássicos do marketing, ok?